Fala pessoal, e aí? Estamos aqui para mais um vídeo do canal dos criadores do AMEP. E eu tive a ideia que resolvi ligar essa câmera e comentar algumas coisas com vocês. Tem alguns assuntos que a gente acaba tendo, conversando aqui no escritório, ouvindo no dia a dia de outros profissionais. E aí, recentemente eu fiquei sabendo que saiu aí um laudo, um relatório, pelo menos preliminar, não sei qual é a etapa, dessa situação aqui, desse desabamento do santuário de Nossa Senhora da Conceição, no Recife, no norte de Recife. Ele ocorreu aqui, pelo que eu estava lembrando, no dia 30 de setembro. Abri a notícia aqui para a gente relembrar. E aqui a CNN está dizendo que teve acesso ao documento sigiloso assinado pelo perito Fernando Luiz da Silva, nesta terça-feira, dia 3, o último dia 3, né? E aí, na hora que eu abri aqui, eu falei, meu Deus do céu, documento sigiloso. O documento estava rolando aí nos grupos do WhatsApp de engenheiros pelo Brasil inteiro. Inclusive, eu dei uma lida no documento, mas, enfim, a CNN está dizendo que é sigiloso, né? Eu imagino que seja também, talvez, não sei. Mas é um documento de um período que faz parte, provavelmente, de um inquérito policial. Enfim, não sei afirmar. Aí teria que ver com o pessoal de direito. Mas, não sei se vocês lembram, inicialmente esse teto desabou, a cobertura desabou. Morreram 2 pessoas e 29 ficaram feridos. Inicialmente a suspeita maior era em relação a essas placas aqui, essas placas solares, porque tinham poucos dias ou poucas semanas que elas tinham sido instaladas nesse santuário. Então a suspeita recaiu logo sobre elas. Inclusive, assim, não negligenciem, nós já fizemos alguns serviços aqui. É muito importante avaliar a carga realmente dessas placas, sabe? Não são meia dúzia de placas para uma casinha. Às vezes você vai fazer realmente usinas gigantescas e a carga desse tipo de equipamento deve ser considerada no projeto. E se for uma edificação já existente, fazer uma análise estrutural. Então, aparentemente não foi o caso desse episódio aqui, dessa catástrofe, desse desabamento da igreja no Recife. Mas não quer dizer que placas solares não derrubem edificações, viu? Podem derrubar, então se forem trabalhar com isso, analisem, peçam ajuda ou façam análise estrutural aí da sua edificação. E aí, dizendo aqui que basicamente, de acordo com o laudo, a oxidação comprometeu o console, peça de apoio para a fixação da 5ª treliça do santuário, resultando na perda de aderência à parede. Sem a fixação adequada, a estrutura não suportou o peso do telhado, agravado por equipamentos adicionais, como placas solares e mantas asfálticas instaladas para conter as infiltrações. Deixa eu ver aqui se eu abro o laudo e trago aqui para vocês, beleza? Ó, tô aqui, eu dar uma olhadinha que tá bem no final, né? Ele traz um resumo. Então, achei aqui o trecho, ó, mas já tá aqui no final da conclusão, ó. O perito diz que a infiltração da água na cobertura de forma gradativa produziu efeitos oxidativos nas peças metálicas e diminuíram seu poder de resistência e aderência das mesmas quando fixadas nas treliças que constituem as paredes do santuário, com incidência maior na da direita. Uma vez sem estabilidade, todo o peso adicional à estrutura da coberta, telhas, forro, manta asfáltica e placas solares, o efeito também contribuíram de forma secundária para o desabamento. Então, basicamente aqui o laudo atribui em grande medida a oxidação desses elementos de apoio da 5ª treliça, como eles enumerados aqui. E aí a gente chega à seguinte conclusão, né? Porque assim, é bem fácil entender que isso não se trata de uma falha de projeto, não se trata de uma falha executiva, pode até ser, mas muito provavelmente isso é um problema de manutenção da edificação. Seja a manutenção que não identificou a degradação natural ou devido à própria infiltração, como ele citou, que as mantas asfálticas e o sistema de impermeabilização da cobertura não estava funcionando corretamente. Outro parêntese aqui, muitos órgãos e muitos contratantes já estão exigindo projetos de impermeabilização. Aqui pela nossa região isso ainda não é regra, mas isso deveria se tornar, porque pode ocorrer problemas como esse. Sistemas de impermeabilização inadequados que não funcionam corretamente podem chegar a um caso, porque estamos vendo aqui um caso concreto, né? Que talvez se tivesse um sistema de impermeabilização que funcionasse melhor, isso talvez não tivesse ocorrido. Mas e aí a gente chega nesse contexto do Brasil, né? Que nos diz basicamente quão precário muitas vezes é a manutenção das edificações no Brasil. Existe uma NBR, deixa eu puxar aqui também, que eu fui atrás para lembrar, né?
eu sabia que existia, que é essa NBR 5674. NBR 5674 de 2012, que trata de manutenção nas edificações. Porém, infelizmente, o que a gente vê na prática é que muitos responsáveis, e eu não vou nem colocar os profissionais na conta aqui, normalmente quando se tem um profissional, ele está ali mais a par das recomendações técnicas e da literatura, mas muitos responsáveis pela operação e manutenção de edificações de grande porte muitas vezes não tem esse conhecimento. Pessoal de síndicos, administradores de condomínios, etc., ainda se baseiam muito numa prática mais empírica, com aqueles profissionais já de confiança, que eles já trabalham há muito tempo, sendo que já existe muitas diretrizes aí, tanto na literatura como nas normativas técnicas, de como proceder com a manutenção de edificações. Tanto em termos de o que é que precisa ser verificado, qual a periodicidade, quais os profissionais que devem ser envolvidos, as análises que devem ser feitas. Porém, infelizmente, ainda não é uma prática aí generalizada dentro do mercado de quem cuida de edificações. Isso para edificações privadas. Quando a gente parte para a realidade de edificações públicas, a situação piora, cresce de uma forma exponencial. Então, a gente tem a experiência de fazer alguns projetos aí de edificações públicas, equipamentos de vários tipos, né? Escolas, mercado, creches, etc. Então, uma recomendação de todo órgão, de todo profissional que trabalha com isso: não escolha nada complicado, prefira sempre optar por coisas duráveis e de baixa manutenção na concepção do seu projeto. Por quê? Por que optar por materiais de baixa manutenção e uma durabilidade muito grande? Porque não vai existir manutenção nessas edificações. O setor público, vocês devem observar aí, grande parte das edificações que vocês andem, é muito, muito difícil receber manutenção. Então, quando você vai conceber um projeto, a gente fala mais de projetos de instalações hidrossanitárias, mas se estende para qualquer realidade. Vai projetar uma edificação pública, conceba sempre os materiais mais simples, de menor manutenção e que ali durabilidade, porque esses sistemas eles não vão receber a manutenção adequada. Então é fundamental que eles realmente sejam capazes de resistir a um grande período sem que sejam feitas nenhuma intervenção por parte do responsável pelaquela edificação. No máximo ali, via de regra, no setor público só vai ter intervenções corretivas. E aqui a gente chega numa outra situação. Já fizemos alguns laudos e algumas inspeções em prédios públicos e chega esse segundo ponto, né? Não tem manutenção, tem só intervenções corretivas e a coisa vai virando Frankenstein. Após alguns anos, primeiro que tem uma variação muito grande na operação daquela edificação, né? As salas mudam constantemente, as pessoas que trabalham ali, a função, a atividade que é realizada cotidianamente naquele ambiente, naquela edificação. Então a coisa muda totalmente, né? Então instalação elétrica e hidrossanitária que servia daqui a 6 meses já não serve mais, porque a atividade que está sendo realizada ali é totalmente diferente, ou é por uma pessoa totalmente diferente que já não entende mais a atividade daquela maneira que entendia quando a edificação foi concebida. Então a coisa vai virando um Frankenstein quando você entra, principalmente na parte de instalações. Eu digo pela parte de instalações, que é o que a gente atua, né? A coisa realmente é uma zona. Esqueça a norma, esqueça tudo. Se aquilo não pegar fogo, já é um grande avanço. Essa acaba sendo realmente a realidade em termos de manutenção de edificação no setor público. A gente já comentou aqui no setor privado que a gente vê que muitos administradores, síndicos, gestores aí de edificações, de plantas industriais ainda levam a coisa de uma forma meio empírica, na confiança com os profissionais que eles já conhecem, que eles já trabalham há um certo tempo, que tem aquela confiabilidade. No setor público a coisa quase inexiste, e a gente chega agora desse ponto de vista da nossa realidade, que a gente fala muito aqui com os projetistas. Deixe aqui nos comentários, quando vocês vão conceber o projeto de vocês pensam na manutenção? Porque a gente acaba, quando a gente tem contato com o projeto, a gente vê muitas situações em que não parece que o projetista que concebeu aquele projeto pensou nas instalações. Às vezes, tanto o projetista engenheiro, o projetista de arquitetura, casas de bombas, casas de máquinas extremamente apertadas, áreas de reservatórios também, com espaços extremamente exíguos que não possibilitam manutenção, situações de difícil acesso. Então a coisa toda é pensada, parece que para não mexer. A coisa toda é pensada para, assim, pega toda a parte técnica, principalmente instalações, pega toda a parte técnica da edificação, esconde
empareda, lacra tudo, porque ninguém pode ver isso aqui, porque isso aqui é feio. Tem muita essa ideia também, né? Não, isso é, a instalação é feia, ninguém quer ver. Eu só quero ter o conforto que a instalação me traz, mas eu não quero ver. Eu não quero ver um pilar de concreto, eu não quero ver um tubo, eu não quero ver uma tomada, eu não quero ver nada. Então, tudo tem que ser enfiado dentro de algum buraco, um buraco escuro, úmido, escondido, de difícil acesso e que ninguém quer nem lembrar que aquilo dali existe. Essa é a tônica que a gente vê aí em projetos na concepção, desde a arquitetura para sair instalações. Então, instalações também você tem que sair procurando algum buraco para enfiar aquilo dali, para que ninguém veja, para que ninguém lembre que aquilo ali existe. E isso resulta em quê? Em falta de manutenção. Por quê? Porque aí entra também uma parte da culpa dos projetistas, muitas vezes ou não fazem memorial descritivo, ou não dão a atenção devida nesse espaço do memorial para as questões relacionadas à manutenção, principalmente para edificações para o cliente final, né? Edificações privadas. Isso já está até melhorando. O pessoal das construtoras, mesmo que as construtoras privadas já estão entregando manual de operação, mas a gente sente que ainda fica aquém, ou que o pessoal, ou que o proprietário às vezes não leva tão a sério, acha que aquilo é frescurada. Não, quando der algum problema a gente resolve, mas a coisa vai virando uma obra de arte pós-moderna, né? Que não faz sentido nenhum. Então, essas são essa reflexão no que diz respeito à nossa vivência como projetista, né? Como projetista, de que devemos também levar em consideração aí fortemente os fatores relacionados à manutenção no nosso projeto, sobretudo porque a depender do nicho que você estiver atuando, talvez sequer exista qualquer grau de manutenção preventiva, provavelmente só vai corretiva. Então é importante que nós levemos em consideração, analisemos durabilidade de materiais, cobremos de fabricantes também laudos, ensaios que muitas vezes não são feitos ou que muitas vezes são escondidos, assim, só dá uma informação, mas aquela informação é sempre um tanto nebulosa, não dá publicidade a esses laudos, a não ser quando é algo muito espetacular, né? Quando o cara revolucionou o mercado, desenvolveu um material que tem o dobro da durabilidade do material mais comum, aí ele vai fazer o marketing daquele produto a partir daquela característica. Mas, de regra, são assim, essas informações são às vezes difíceis de encontrar, né? Você vai ter que questionar, buscar realmente com o fabricante, etc. Então, talvez a nossa posição como projetistas para diminuir esse tipo de incidente, como que ocorreu lá na igreja no Recife, seja subsidiar melhor as nossas decisões de projeto em termos de manutenção e cobrar mais de fabricantes, cobrar mais de toda a cadeia de insumos da construção civil, o desenvolvimento, aprimoramento e também as informações técnicas sobre a durabilidade e a vida útil dos materiais que nós costumamos especificar nos nossos projetos. Claro, sempre aprimorar os nossos materiais para incluir, os nossos memoriais para incluir mais informações relativas aí à manutenção das edificações. Então, pessoal, isso aqui foi algumas reflexões. Eu gosto assim de conversar, que a gente conversa no dia a dia, que a gente ouve de outros profissionais, que a gente pensa. E aí eu liguei a câmera aqui para externar esses pensamentos aí. Se vocês quiserem também compartilhar o que vocês pensam, vai ser muito legal interagir com vocês aí nos comentários. Então deixa aí o pensamento de vocês. Se vocês têm uma visão diferente dessa situação da manutenção de edificações no Brasil, que a gente vai conversando e quem sabe a gente avança aí nesse tópico, beleza? Então até o próximo vídeo, pessoal.